Oi, gente, eu sou a Maitê e hoje eu tô aqui com a Sofia. e com o Felipe. e hoje a gente vai comentar sobre a lição 5, Orgulho e Preconceito. A lição 5, como a Mai disse, ela se chama Orgulho e Preconceito. E está aqui ilustrado o tema principal da nossa lição. Mas por que será que ela se chama Orgulho e Preconceito? Na verdade, é por causa que a lição ela gira em torno da história de Jonas e de alguns sentimentos, algumas situações que ele vivenciou ali. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, a história de Jonas começa quando Deus chama Jonas para ir para para ir para Nínive. Só que Jonas não quer ir para Nínive, então Jonas resolve ir para Tarsis. Mas assim, por que ele não queria ir para Nínive e preferiu ir para Tarsis? Por causa que ele não gostava do povo de Nínive, por causa que era um povo pecador, não seguia os princípios de Deus. Ele queria que fosse destruído. Não. Ele não via salvação para o povo de Nínive. É. Ele achava que eles eram muito, muito maus, ele achava que não tinha como eles se salvarem. Então, Deus falou para eles, vai para Nínive, vai pregar para o povo, só que ele falou, não vou não. E ele resolveu ir para Tarsis, então, ele foi lá, em vez de pegar o barco para Nínive, ele foi na direção contrária, que no caso era para Tarsis. Ele chegou lá no barco, desceu para o porão e dormiu. Ele deitou lá, dormiu, só que daí começou uma tempestade maluca, uma tempestade assim, muito doida, e cada um começou a orar para o seu Deus, assim. E daí acordaram Jonas, falaram, Jonas, acorda aí e começa a orar para o seu Deus. Só que não estava adiantando, nada estava adiantando. Então, eles jogaram as sortes para ver quem que estava amaldiçoando, quem que estava fazendo aquela tempestade, quem que estava amaldiçoando eles. E as sortes caíram sobre Jonas. Só que tem um detalhe, porque eles jogaram a sorte, né? Caiu lá. É Jonas que tá amaldiçoado. Mas, tipo assim, eles não queriam jogar Jonas no mar, porque era uma pessoa, né? E, acima de qualquer coisa, não vai matar uma pessoa só por causa de alguma coisa que a gente acha. Só que Jonas se ofereceu, porque ele falou, o problema sou eu aqui nesse barco. Podem me jogar no mar, que eu sei que essas ondas vão parar, porque o meu Deus está bravo comigo, que eu desobedeci ele. Exatamente. Então, quando jogaram Jonas no mar, no mesmo instante, a tempestade parou. E depois disso, as pessoas que estavam no barco começaram a orar para Deus, pedir desculpa por eles terem jogado alguém no bar, começaram a pedir para Deus para que ele não amaldiçoassem eles e agradeceram porque a tempestade parou. Só que daí, no mar, uma baleia, um peixe, até hoje a gente não sabe o que é, engoliu Jonas, simplesmente engoliu Jonas. E dentro da baleia, do peixe, Jonas fez uma oração muito sincera, pedindo desculpa e, falando que ele iria para Nínive. Só que daí, então Deus ouviu Jonas e Deus mandou o peixe ir para uma praia e cuspir Jonas lá, vomitar Jonas lá, nessa praia. Só que assim, essa praia ficava perto de Nínive. E assim, o propósito de Deus para Jonas era que ele pregasse para esse povo. E eu penso nos nossos propósitos. Assim, quantas vezes a gente já negou nossos propósitos por vergonha, por medo? Quantas vezes a gente já negou pregar para um amigo, a gente já negou conversar com um amigo sobre Deus, chamar ele para a igreja por vergonha dele dizer não, por medo dele não querer ir, sendo que a gente tem que fazer a nossa parte. Se ele não quiser ir, é com ele, mas a gente tem que fazer a nossa parte porque é isso que vai nos levar para o céu. E daí, dessa segunda vez, ele resolveu ir para Nínive, ele aceitou o chamado de Deus e foi para Nínive. Só que assim, ele foi para Nínive feliz, ele foi para Nínive, ai, que legal, eu vou fazer isso por Deus, vou fazer isso pelo povo. Não, por causa que ele tava assim, é um povo pecador. Eu não tô assim. Mas ele foi por causa que ele ia fazer a parte dele. Ele foi, pregou lá, na questão de tentar salvar o povo. Exatamente, ele foi lá e falou assim, olha, vocês são um povo pecador e vocês vão morrer, Deus vai mandar fogo sobre vocês se vocês não aceitarem, se vocês não fizerem o bem. E daí, só que daí o que aconteceu foi que o povo aceitou. O rei de Nínive aceitou. Então, Deus perdoou o povo. Era muita gente. Era 120 mil pessoas naquela cidade. Então, era muita gente. E Deus, obviamente, não queria matar todo aquele povo. E daí, o povo pediu perdão. O povo aceitou a Deus. Então, só que assim, Jonas ficou feliz com isso? Ele ficou, aceitaram a Deus? Que bom. Na verdade, não. O Jonas ficou muito emburrado por dois motivos.
O primeiro é que ele não estava aceitando. Como assim esse povo que é pecador, esse povo que faz tantas coisas erradas, que matam israelitas, como assim eles vão ser salvos, assim como eu, assim como os profetas de Deus? Isso não faz sentido, não fazia sentido na cabeça de Jonas, porque ele não conseguia sentir amor por aquelas pessoas. E também porque ele não queria ser taxado de um profeta falso, porque ele tinha dito que ia cair fogo em Nínive, que ia matar aquelas pessoas. Mas como as pessoas se arrependeram, não era mais necessário que isso acontecesse. Mas daí Jonas ficou lá emburrado. Como assim, Senhor? Como assim? Eu vou ser um profeta falso agora? Sim, ele disse que preferia morrer a ser um profeta falso. Então ele foi para fora da cidade, montou a barraquinha dele e ficou lá esperando o fogo vir. Mesmo Deus tendo dito que não ia vir fogo. Ele ficou lá assim, bravo, esperando o fogo vir. Só que daí o que aconteceu? Para mostrar isso para Deus, para mostrar isso para Jonas, Deus criou uma planta, uma árvorezinha ali em cima que dava sombra, proteção para Jonas. E Jonas ficou muito feliz com essa árvorezinha dele. E daí Jonas dormiu lá, tranquilo com a árvorezinha dele. Só que daí no outro dia, uma lagarta veio e matou a árvore dele. E ele ficou muito triste, muito, muito, muito triste. Pô, ela me dava proteção. Gostava da árvore dele. Gostava. Poxa, a planta que me dava proteção do sol ficou revoltado com Deus, do porquê ter destruído a planta. Mas na questão não era a planta em si que estava protegendo, e sim Deus que estava protegendo de qualquer ocasião que fosse necessária. Sim, e Deus queria mostrar para ele com essa planta o que ele sentia pelo povo de Nínive. Então ele falou assim: você sente compaixão dessa planta, como é que você não sente compaixão por aquelas pessoas? Eu sinto compaixão por aquelas pessoas porque eles também são meus filhos. Eu amo eles. Então, aí foi que Jonas entendeu o amor que Deus sente por todas as pessoas, por aquelas pessoas de Nínive. E ele falou: pô, é isso, eu amava essa planta, ele amava todas aquelas pessoas. E foi aí que ele entendeu o amor que Deus sente por todos eles. E, assim, uma coisa que isso me faz pensar também é o orgulho que o Jonas tinha, sabe? Ele ficou tão bravo e ele falou que ele preferia morrer a ser um falso profeta. Tipo, então, tá, as pessoas estão bem, mas mesmo as pessoas sendo bem, mesmo elas sendo acreditadas no mesmo Deus que eles, por orgulho, ele ficou bravo com Deus por ter salvado aquelas pessoas. Tudo que ele estava se importando era com a reputação dele. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a lição nos ensina a que a gente não deve ser orgulhosos, né? A gente tem que sempre pensar no bem das pessoas, porque é isso que Deus pensa. Deus nos ama, a gente tem que desejar o bem de todas as pessoas, como Deus deseja. Isso mesmo. A gente consegue tirar várias lições dessa história, né? Desde o momento que Jonas prefere desobedecer a Deus, até o momento que ele acaba aceitando que, na verdade, Deus ama aquelas pessoas, assim como ele estava sentindo compaixão pela árvore. E a nossa lição de terça-feira traz algumas curiosidades bem bacanas aqui pra gente. Como a Maite tinha dito, a oração que Jonas fez dentro do peixe é considerada uma das orações mais belas da Bíblia. Então a gente imagina como que Jonas devia estar desesperado naquela ocasião, né? E também que o peixe que engoliu Jonas, a Bíblia não descreve em fato qual animal marinho que era, mas a gente pensa que pode ter sido uma baleia, né? Por causa que era um animal muito grande que precisava de espaço ali dentro para Jonas ficar. Então, mais uma das lições que a história de Jonas nos conta é como Deus nos protege. Cara, Jonas pecou, Jonas não queria ir lá, Jonas era orgulhoso, Jonas realmente não queria pregar para o povo, ele não queria que aquele povo fosse salvo, e mesmo assim Deus protegeu ele. Deus não fez com que ele se afogasse, Deus mandou aquele bicho para proteger ele, para mandar para ele lá e falar: você tem que acreditar em mim, você tem que confiar em mim. Então, no final, graças a Deus, literalmente, Jonas acreditou em Deus, Jonas confiou em Deus, Jonas acreditou que aquilo era certo. E ele entendeu qual que era a real missão dele, por que ele estava ali. Acho que é isso. Tchau. Obrigada. Tchau, até a próxima lição.